bom estar aqui com vocês nessa conferência, poder assentar em nome de Jesus. Rever ali o Marcos Nezelo, um grande amigo, né, irmão, uma bênção. Já entramos em grandes desafios aí, né, para semear a palavra do Senhor. Está aqui agora, que bênção mesmo, maravilha. E estou acompanhado da minha linda esposa, a apóstola Jaqueline, ministra da palavra. Prega melhor do que eu, viu? Você chamou a pessoa errada. Aleluia. Está meu filho caçula ali, ministro da palavra também, músico, ministro de louvor. É uma benção mesmo. Meus filhos é uma benção. O mais velho, houve imprevisto, não vai poder estar conosco hoje aqui, que mora aqui em Cuiabá. Amém? Nós estamos em Várzea Grande, né? Mas amém. Amados, Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Como o apóstolo já estava comentando, Deus já está falando. E nessa noite eu quero desafiar você a abrir o seu coração para você compreender aquilo que você vai ouvir. Há uma máxima bíblica que quando você ouve a palavra e não entende, o passarinheiro vem e toma a palavra. E se você não entende, ele consegue tomar e você não vai usufruir daquela palavra que foi liberada, porque você estava displicente, não estava atento e não conseguiu compreender a palavra. Pode ser a palavra mais poderosa, mas se você não compreende, lá fora você perde ela. O inimigo vem e toma ela. E se você não tem a palavra, você não consegue usufruir daquilo que ela foi liberada, não consegue usufruir daquela unção, daquela graça a qual ela foi liberada. Eu estava sentado ali, eu continuo ainda ouvindo um barulho, e eu também estou tendo uma visão. Eu quero que você busque agora, no mundo do Espírito, sim, lá do coração de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu ouço um barulho de águas. E essa água que eu ouço o barulho, ele forma um pequeno riacho, que procura outro riacho. E essa água tem um destino: desaguar e ir para o mar. E essa conferência é de destino. A água, ela tem um destino. A água, ela não tem obstáculo, ela supera qualquer obstáculo, porque ela tem um destino. Ela tem que chegar no mar. Ela vem por um pequeno riacho, que procura um grande riacho, e que até chegar no mar. Da mesma forma, Deus tem uma palavra para o seu coração, para você viver o destino, os desígnios que Deus já estabeleceu para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que ora em língua edifica a si mesmo, mas a profecia, a palavra profética, aquilo que é profético, edifica a igreja. Então a igreja está sendo edificada. Eu quero ser profeta sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, e é por isso que quero chamar a sua atenção. Fique atento mesmo, porque é dessa forma que você vai conseguir usufruir de tudo aquilo que Deus tem liberado para nós. Começou a liberar ontem, vai liberar hoje, amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vire para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: meu irmão, não limite o agir de Deus. Esse será o tema da nossa palavra dessa noite: não limite o agir de Deus. Por que que muitas pessoas limitam o agir de Deus? Porque eles se relacionam com Deus apenas como Deus e não como Pai. Porque quando nós entendemos que
o nosso Deus, Ele é Deus, mas também Ele é Pai. Por isso que Jesus falou na oração do Pai Nosso: quando você for orar, vai orar quem? Ao Pai Nosso que estás no céu. Amados, nós temos que aprender a tomar posição de filho. Quando nós nos comportamos como filho, nós temos liberdade com Ele, então vamos conseguir usufruir de tudo aquilo que Ele já tem liberado, e Deus já liberou. Efésios capítulo 1 e verso 3, diz lá: e Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Quem já foi abençoado aqui? Amado, a bênção já foi liberada. Por que que uns têm e outros não têm? Por que que alguns alcançam, outros não alcançam? Porque, amados, depois o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz para que nós não viemos a nos conformar com este mundo, mas o renovais através do vosso entendimento. Ponto. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, quando nós entendemos que de fato somos filhos, e as bênçãos já foi liberada, elas apenas estão no mundo do Espírito, ela só precisa ser materializada. Eu preciso andar com quem? Com Jesus Cristo, todos os dias, se relacionando com Ele, todos os dias, tendo Deus como Pai, não apenas como um Deus distante, que você tem que fazer uma coisa extraordinária para chamar a atenção dEle, mas, meu filho veio comigo, um estranho não veio comigo, no meu carro, mas meu filho veio, usufruiu de tudo, da segurança do pai. O pai, olha só, o pai dirigindo, é piloto também, mas o pai veio dirigindo, veio usufruindo de tudo aquilo que o pai tem. O pai no controle, o pai está no controle, irmão, amém? O pai está no controle, aleluias. É dessa forma que nós precisamos entender, ser como filho nas mãos do Senhor, e dessa forma vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, aleluias. Interessante, eu acredito em Jesus. João 10:10, a parte B do versículo, Jesus falou o quê? Eu vim vos dar uma vida abundante, em outras traduções, próspera, feliz. Eu acredito nele. Ele veio para isso, para nos dar uma vida plena. Amados, começa a viver uma vida plena. Mas o desafio está grande. A água não encontra barreira, ela rompe. Com uma pedra, ela arruma um lugar para ela sair. A água é desse jeito. Não é à toa que quando constrói uma represa, tem que fazer lá o chamado ladrão, para sair, porque se não tiver uma forma para sair em pequena quantidade, ela vai sair de grande quantidade, e estoura tudo, porque ela não tem barreira para a água, ela sai. Que você nessa noite possa entender no seu coração: não tem barreira para mim, eu não vou procurar ser vencedor. A Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor em todas as coisas. Amado, você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Então tenha isso no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês em 2 Reis capítulo 2, o verso 14 a 19, diz assim: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhes disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente.
e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás aos sírios em Afeque até os consumir. Diga comigo, até os consumir. Guarde essa palavra. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, Eliseu: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Eu vou trabalhar bem de maneira didática para vocês entenderem essa palavra. É muito importante nós termos compreensão da palavra, como eu já disse. Se você não compreende, você não consegue usufruir. Eu quero desafiar você a ficar com muita atenção aqui, para ouvir e entender. É uma palavra profética, ela tem um cunho profético, um cunho revelador, e vai falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mas aqui a gente vê claramente um rei desesperado, choroso, chorão, foi atrás de um profeta que estava doente. Olha só, o profeta doente, ele chega lá chorando, e até considera que o profeta, ele é como os carros de guerra e os seus cavaleiros. Olha só, chama ele de pai, trata ele com respeito, com honra. Lá na África, onde nós temos igreja lá, a cultura deles é chamar a gente de pai. Se a pessoa é casada, é uma autoridade. Se é um pastor, é uma autoridade. Se é um político, é uma autoridade. Então, todas essas pessoas que entram na posição de autoridade, mesmo sendo um chefe de família, eles então vai falar: pai fulano, pai João, pai Antônio, pai apóstolo, pai pastor. É assim que eles fazem, é uma forma de honrar. Então, amados, aqui o rei chega: pai, meu pai, chorando, desesperado. E honra mais ele ainda: olha você, o homem está morrendo, né? Morrendo. Mas ele realmente, ele considerou, ele teve respeito com a unção daquele profeta, e foi lá buscar ajuda. Mas eu quero dizer algo para vocês: choro não chama a atenção de Deus, amém? O que chama a atenção de Deus é fé, atitude. Hebreus capítulo 11, né? Diz o que lá? Sem fé, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, chamar a atenção dele, se não for através da fé. Eu posso até chorar, não tem problema, mas você tem que chorar com fé, não por desespero, mas crendo que é Deus que é o provedor, que é Deus que muda todas as situações, que muda os tempos e as estações, em nome de Jesus. Aleluias. E eu sinto aqui a presença de uma unção fresca nessa noite, sendo derramada sobre cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, quero ser didático aqui em alguns pontos para vocês compreenderem. Primeiro ponto: a presença do profeta é a presença do profético. Por isso que a Bíblia diz que a profecia edifica a igreja. E aquilo que edifica a igreja, aquilo que é profético, é uma oportunidade divina para nós. Todas as vezes que eu recebi uma palavra, eu velei por ela. Quando eu me converti, na primeira semana as pessoas diziam: você vai ser pastor. Nunca desejei ser pastor, irmãos. Nunca sonhei ser pastor. Sempre sonhei ser empresário. Aí eu vim para a igreja, né? E eu já comecei a articular, vi a bateria feia, batia, parecia um latão, já vamos trocar essa bateria, já articulei aquela coisa toda, e eu sempre: Deus, me dê dinheiro que eu vou investir na tua obra, e aquela coisa toda. E eu: pastor, não quero não. Mas não tem jeito, né, irmão?
Olha, quando Deus lança o seu destino, não tem como fugir. Aleluias, não tem como fugir. E aí, amados, umas 3 vezes eu tive a oportunidade de ser empresário, mas Deus me barrou. Aí desvinculei da minha vida profissional, fiquei 10 anos vivendo integralmente da fé. Eu não tinha salário da igreja, vivendo exclusivamente da fé. E aí, um certo dia acontece uma situação que Deus fala com a minha esposa, ela vem compartilhar comigo, e era sobre um negócio. E eu fiquei meio desconfiado, mas Deus já barrou tantas vezes. E aí eu peguei, orei, aí Deus não falou nada, e aí eu fiquei sentindo paz com aquilo, e foi. Salmo 37, verso 4. Deus tem o prazer de realizar o desejo do seu coração. Se o desejo do seu coração não atropela o plano de Deus, o propósito de Deus, irmão, com certeza você vai realizar em nome de Jesus. A Bíblia diz que, o autor de Provérbios diz que os homens fazem plano, mas o propósito vem de Deus. Não tem problema fazer planos, a Bíblia até diz que devemos fazer planos, mas quando você colocar os seus planos diante do propósito de Deus, o que tem que prevalecer é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus te leva para a promessa de Deus, amém? E se você entra na promessa, você também entra na providência de Deus, aleluias. E foi justamente isso que aconteceu. Eu obedeci, me coloquei diante do Senhor, e aí aconteceu, irmãos, que de um negócio de R$250 que começou, temos aí 3 empresas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? E nada disso me atrapalha fazer a obra de Deus. Eu sempre fui bivocacionado, eu sempre tive cada chamada diferente, amém? Então, amados, eu tinha um desejo e Deus realizou. Você tem um desejo no seu coração? Você tem aí? Você tem? O seu desejo tem conexão com o propósito de Deus? E então não duvida, você vai receber em nome de Jesus. Que você pegue essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Então, amados, vamos lá, primeiro ponto. Então ele diz: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Então Joás reconhece a autoridade espiritual ali de Eliseu. Ele viu que havia mais poder na vida do profeta que estava enfermo do que no exército de Israel. Então você precisa usufruir sempre do profético e fica velando ali. Recebeu a palavra, fica velando, não negocia. Procure uma forma de você lembrar, escrever, se for preciso escrever, você escreva e fica ali, fica de olho. É Deus que está movendo, esse ponto é Deus, e se move. Quando eu recebi um convite a primeira vez para ir para a África, bem no começo da chamada, Deus usou: estou vendo você nos 4 cantos da terra. E aí eu falei assim: como que eu vou, meu Deus do céu? Aí eu tive uma experiência de uma pessoa que queria me matar, e eu falei assim: meu Deus, o senhor falou que eu ia para outras nações, agora eu estou sabendo que alguém vai me matar, misericórdia. aí Deus trabalhou no meu coração sobre aquilo, e eu venci aquela situação, e foi uma bênção de Deus, uma providência de Deus. Realmente a pessoa queria fazer algo comigo, mas Deus foi lá e tirou ela primeiro, mas não é que você se amaldiçoou, não. Eu amaldiçoei, fui com medo, irmãos, fiquei com medo, eu era um criminoso, mas Deus foi lá e tirou ele do meu caminho, porque ele ia tentar realmente. Aí, amados, quando eu fui para a África, bem no momento, lá na África você não pode esperar nada, irmão, ganhar nada de ninguém lá. Aí eu recebi o convite, oramos, aí Deus confirmou, falei para a igreja, e nós estávamos construindo uma luta, uma obra muito grande, uma construção muito grande, e aí nós não tínhamos recurso, irmãos, e nesse momento também eu não tinha empresa ainda também. Aí, amados, conversei com o pessoal, nós oramos, então tá certo, eu vou. E aí foi chegando o dia, irmãos, foi até o Nezelo que me deu a de oferta, eu lembrei agora, a passagem de Cuiabá para São Paulo, uns 8, 10 dias antes da viagem.
o Nezelo me disse, não, a passagem eu vou te dar. Mas a passagem de São Paulo para a África não tinha ainda, irmãos. E os obreiros, tesoureiros, tudo preocupados, assim, não, irmão, fica tranquilo. Se nós temos uma palavra de Deus, vai acontecer. Vamos dar um passo dia após dia. Nós vamos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. É assim que funciona. Amém? Aí, amados, eu tinha que sair para encontrar um empresário. E aí ele disse, fiquei sabendo que você vai para a África, não sei o que lá. Pois é, eu vou, rapaz. E como que tá as coisas? Eu falei assim, rapaz, eu tenho a passagem de Cuiabá para São Paulo, só de São Paulo para a África, que eu não tenho ainda não. Aí eu falei assim, Aí assim, vem aqui tal dia. Aí eu peguei, fui lá. E já estava só diminuindo, né? Aí eu fui lá. Aí ele me chamou no escritório lá, ele abriu lá o computador, foi lá na página da CVC lá, vou comprar sua passagem. Você entendeu, irmãos? Como que Deus cuida? Deus cuida. Amados, Deus cuida. Essa última viagem que eu tive em 2023 lá, cheguei, foi uma luta. Não posso nem contar aqui para vocês, eu vou ficar aqui só contando a história dessa última ida para a África. Irmão, foi um negócio assim, só Jesus mesmo, viu? O apóstolo Paulo, lá, que as lutas dele lá, foi muita luta. Mas eu quero contar esse ponto aqui, para você ver a providência de Deus. Foi uma viagem de muita luta, aquela batalha espiritual mesmo, parece que o diabo está tentando atrapalhar de todas as formas, mas quem tem destino, não anda perdido, ele sabe para onde vai, amém? Aí eu tinha que chegar na capital, cheguei na capital, eu pensei, né, sem dinheiro de lá ainda, não tinha trocado, não tinha autorizado meu cartão ainda para passar lá, e aí, irmãos, eu pensei, né, sou inteligente, quando eu chegar em Maputo, na capital, eu já faço o check-in, fico lá dentro, e aí, pelo menos água tem para me tomar lá água, né? Cheguei lá, irmão, calor escaldante, irmãos. Aí quando eu fui fazer o check-in, não pode. Por quê? O ar-condicionado está estragado, ninguém pode ficar lá dentro, estava todo mundo lá fora. Eu falei assim, meu Deus, ficar 5 horas num calor desse. E eu falei assim, meu Deus, olha, eu pensei, e agora tomar água para tomar, meu Deus. Irmão, quando eu falei a Deus assim, aí sentei lá, num lugar. Aí tinha umas 3, 4 pessoas assim. Aí de repente levantou um negão bem grandão assim, saiu lá fora e de repente ele volta com uma sacola, e aí ele para bem na minha frente, o que tinha na sacola? Uma garrafa de água, e me entregou. Aí você recebeu a primeira oferta daqui. aí irmão, aquilo ali eu fiquei pensando, como que Deus é maravilhoso. Você num lugar estrangeiro, você não é amigo da pessoa, nem que tinha cumprimentado a pessoa, e a pessoa vai lá e traz a água para você. É Deus ou não é, irmãos? Olha, como que Deus cuida nos mínimos detalhes. Deus é maravilhoso, amado. Então não tenha medo de nada, porque Ele já lançou o seu destino, e o seu destino é ser mais do que vencedor em todas as coisas. Então não duvida, não deixe que o medo impeça você de se lançar. Segundo ponto, Deus dá instruções específicas. Ele disse, o profeta, toma um arco e flechas. Eliseu não deu um sermão para ele, deu uma direção específica, prática. A fé, ela precisa ter obediência com a palavra. Se ela não tem obediência com a palavra, ela não ativa milagre. É muito importante isso, amados, porque a fé, ela está correlacionada com a palavra. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Profeticamente falando, quando Deus dá uma estratégia, ela pode parecer simples, mas é carregada de destino. Não racionalize, apenas obedeça. Eu lembro, irmãos, que meu menino mais velho, que não pôde estar aqui hoje, quando eu tinha 2 aninhos, quase ele morreu. Foi uma loucura para mim e minha esposa. Passamos uma luta grande, espiritual, financeiramente, emocional. Foi uma luta,
né, casal novo, jovem, e passar aquela situação de quase perder o seu filho, foi uma loucura. E aí, irmãos, quando o milagre aconteceu na vida dele, na saúde dele, primeiro ele quase morreu, depois os médicos diziam que ele ia ter problema a vida toda, ia ter que andar com a sonda de alívio, e quer dizer, ia mexer com toda a capacidade dele, de ter uma vida normal. E aí quando aconteceu o milagre, de você estar perfeito, está formando em medicina aqui, pela graça de Deus, aleluias, amém? Então, amados, aí, irmãos, eu fiquei com uma dívida grande. Isso, a dívida era maior, a gente já vinha pagando, e aí, irmãos, eu fiquei, hoje, eu tinha 2 aninhos, há 19 anos atrás, fiquei devendo, era 50 mil, aí foi, aí fiquei 25 mil reais, 25 mil reais ainda dá para fazer alguma coisinha ainda, não dá, irmãos? Né? Dá para fazer uma coisinha. Agora imagine, há 19 anos atrás, fiquei com essa dívida, irmãos, misericórdia. Aí um dia fiquei sem carro, ficou eu, a mulher, o menino, o mais velho, e a casa onde morava, e as vasilhas. E aí eu fiquei angustiado, eu falei assim: Deus, o Senhor sabe que essa dívida que eu contraí, não é porque eu sou irresponsável, que saí comprando aí, gastando dinheiro, não, foi para tentar salvar a vida do meu filho, e se fosse fazer de novo, eu fazia de novo, mas eu não sei de onde ter o recurso para isso. Aí eu peguei a moto da minha irmã emprestada, porque o homem que cuida da esposa emocionalmente, ele não fica transparecendo problema para ela, né? Eu não queria lá em casa, aquela vez eu abatido, chorando, orando ali, né? E aí eu peguei a moto dela emprestada, saí orando na moto, assim, orando em línguas e falando com Deus, e agora eu preciso de uma solução. Aí o Espírito Santo falou assim: vai lá na casa, na igreja do pastor X, e dá esse dinheiro, tudo que você está na sua carteira aí. Aí eu peguei, eu disse: meu Deus, mas ele tem dinheiro, um pastor rico da cidade, aí, aquele de caminhonete. E aí mas aí Deus falou, né? O profético, irmão, fique atento ao profético, fique atento. Aí, irmãos, eu cheguei lá e estava na igreja, eu peguei lá, dei o dinheiro para ele. Aí quando eu dei o dinheiro para ele, ele falou assim: eu estava orando por uma semente, estava orando por uma semente. Aí sabe o que ele fez? Me entregou de novo o dinheiro, e eu fiquei assim meio perdido com aquilo, mas como meu Deus mandou eu ofertar nele, ele oferta em mim, eu peguei e fiquei meio perdido, e falei assim, eu dei de novo a oferta, e ele me ofertou de novo. Quando ele me ofertou de novo, eu acho que eu já estava mais tranquilo, que eu fiquei meio perdido ali, estou sendo sincero com vocês. E aí, irmãos, o Espírito Santo assim, pega. Aí eu peguei. Aí quando eu saí na moto de novo, ele falou assim: agora você vai lá na casa de outro pastor, ele está sentado em volta da mesa, preocupado, não tem dinheiro para comprar mantimento para casa. Cheguei lá, que onde era a cozinha, ficava uma mesa, quando você chega, você já via, você consegue ver que o vidro era grande, que ele estava lá, e eu já vi ele lá, eu só, está aí. Aí conversei com ele, tal. Eu peguei, tem uma oferta aqui para você. Aí quando eu entreguei para ele, ele disse: olha, é de Deus. Desde ontem aqui em casa, começou a faltar as coisas. E aí eu peguei, entreguei, nós oramos junto. Aí eu disse: vou para casa agora. Quando eu estava chegando perto da minha casa, o Espírito de Deus falou assim para mim: dentro de 7 dias, eu vou te trazer esse dinheiro que você está precisando. Cheguei em casa e falei assim: meu bem, a partir de hoje não peça mais nada para Deus acerca desse recurso que nós precisamos, só agradece a Deus, porque Ele disse, dentro de 7 dias Ele vai nos entregar esse dinheiro. Aleluia. Aí você pensa: foi um cara muito rico que deu dinheiro para você. Não,
Na época, ele não era meu amigo, eu conhecia ele de vista, eu conhecia bem, era o sogro dele. Ele me deu o dinheiro, me deu em 2 cheques ainda, para você ver que ele não tinha, me deu em 2 cheques, um que eu podia descontar na hora e outro com mais um tempo. Ele me deu o dinheiro, ele estava morando de favor. Sabe o que aconteceu com esse homem? Deus, como que Deus faz as coisas, né? Ele vai abençoando um, vai abençoando o outro. Aquele homem se tornou rico depois. Deus usou aquela oferta para enriquecer aquele homem. Saiu da casa do sogro, tem várias casas na cidade, é um advogado de sucesso. Então, olha só como que Deus faz. Interessante que Deus, para abençoar a vida do filho dele, abençoa a vida até do ímpio. Amém? Porque a bênção, a Bíblia diz que a bênção vem para quem? Para o justo e para o injusto. Amém? A chuva vem para o justo e para o injusto. É isso que Deus faz. Então, amados, se Deus tem um propósito de abençoar todo mundo, por que a gente como filho fica dando bobeira? Nós temos que aprender a entrar em Deus para usufruir de tudo aquilo que Ele tem liberado para nós. Terceiro ponto, mão do profeta sobre a mão do rei. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Aqui está uma transferência profética, não é apenas um gesto, é uma impartição de autoridade, visão e guerra espiritual. O profético faz isso, amados. Olha, pegar na mão tem muito significado. Pegar na mão fala de proteção, de cobertura, de destino. O que o pai vai atravessar a rua com o filho, o que ele faz? Na mão. Qual é o destino? Atravessar a rua em segurança. Pegar na mão fala sobre isso, sobre cobertura, sobre ajuda, sobre dar apoio, olha, o profético faz isso. É por isso que precisamos estar atento ao ambiente profético, aonde Deus está se movendo. Tem gente que tem arma, amados, mas não tem cobertura. Tem flecha, mas não tem direção. A mão do profeta é a cobertura, é a direção. O profético, ele faz isso, ele nos dá a direção. Quarto ponto, vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Estão comigo? Aleluias. A janela do Oriente, visão aberta para o novo. Abre a janela do Oriente. Na Bíblia, o Oriente simboliza novos começos, luz, direção divina. Eliseu manda Jeoás mirar para onde o sol nasce, onde Deus traz renovo. Deus sempre vai fazer isso com cada um de nós. Ele abre situações para você ver na onde ele nasceu o propósito para a tua vida. É isso que Deus faz. Profeticamente, Deus está dizendo: mira para onde a minha promessa nasce, não para onde o teu medo te prende. Deus quer que você olhe para onde a promessa dele nasce, porque se você ficar olhando para esse medo, que está aí por muitos motivos, talvez por causa de um trauma, de uma decepção. Tem pessoas que abrem um negócio, ele teve aquela decepção de não ter dado certo, depois ele não tenta mais nada na vida, ele tem medo, um trauma. Tem gente que já se relacionou, não deu certo o casamento. Eu conheço pessoas assim, pessoas boas, mas tem medo de constituir uma família, porque está apavorado. Eu não tive sorte. Não, amados, você é filho de Deus, é mais do que vencedor em todas as coisas. Você tem que olhar, você tem que voltar para onde nascem as promessas de Deus. Temos que voltar para a essência. A essência é perfeita, é em Deus. Por que as pessoas elas se perdem? Porque ela volta para o problema. Aí foi traída, ela sempre volta para a traição. Eu fui abandonada quando era criança.
pelos meus pais, eu sou uma criança revoltada, chateada, ela sempre está voltando lá, no abandono. Volta na essência. A Bíblia diz que você foi escolhido, amém? Antes da fundação do mundo. Então em Deus você já é perfeito, então volte nele. Pare de voltar ao problema, pare de voltar à frustração, pare de voltar para onde você faliu. Pare de voltar onde não deu certo, mas vai adiante, vai até a essência, que é em Deus. Quando nós voltamos para Deus, aí nós vamos entender: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque Deus me fez assim para vencer. Eu não sou um acidente de percurso. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Quem está entendendo, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Eu deveria ser o marido mais ruim e terrível, irmão, mesmo sendo crente, porque tem crente que vem para a igreja, mas continua sendo mal ainda, né? Continua. Porque eu não tenho um bom exemplo como meu pai, como pai, como esposo da minha mãe. Eu não tenho um bom exemplo. Mas aí eu vim para Cristo. O que eu entendi? Eu tenho que voltar para a essência. Aí eu sou assim, porque meu pai é assim, meu avô era assim. Conversa, irmãos. Nós participamos da cultura do reino, não mais deste mundo. Por isso que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Então eu não me aceitei ser igual ao meu pai terreno, mas voltar para o meu pai celestial, porque lá tudo é perfeito. Entenda isso. Essa é uma chave que vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Aí eu não dou certo, eu abro um negócio, quebra. Volta lá na essência. Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. Pare de ficar presa lá. Não deu certo, meu pai também era um quebrado, meu avô era um quebrado, meu avô era o Zé da Pinga, nada dava certo. Pare de voltar. Volte para a essência, ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai que está no céu. Ele é dono do ouro e da prata, e o banco do nosso Deus é a terra. Aleluias. Quinto ponto: a flecha do livramento. Atire a flecha do livramento do Senhor. A flecha lançada não é só um ato físico, é uma declaração espiritual. Quando você se move em obediência, o céu se move junto. Olha, você vê que o rei até estava dando umas dentro, né? Como diz a linguagem popular aí. Ele estava dando umas, estava funcionando. Mas, amados, o grande problema é que as pessoas, elas têm pouca intensidade. Você vê que Eliseu dá alguma direção para ele e ele obedece. A flecha do livramento, a flecha lançada, que ele pediu, né? Lance a primeira flecha, lança. Ele lançou. É uma declaração espiritual. Quando você se move em obediência, o céu se move junto. Mas aí, amados, ele entra no vacilo. Eu trabalhei aqui o sexto ponto, até é profético, né? 6 é o número do homem, da carne. E aí Jeoás, ele se perde. O profeta diz: então fere a terra. Ele diz, pegou a primeira flecha, desistiu. Pouca intensidade. O profeta ficou irado. Não limite o agir de Deus. Você poderia ter lançado 5, 6 vezes. Agora você deveria, se você tivesse lançado mais vezes, você ia consumir com os sírios para sempre. Mas aí ele teve que vitória parcial, porque ele teve que lutar com eles 3 vezes. E até hoje Israel tem problema com a Síria, né? Até hoje. Olha, você vê, um erro, olha, você vê, o erro, né, de um vai abrindo brecha para a próxima geração. Até hoje, por quê? Porque ele não estava atento ao profético.
Ele foi até bem em um certo ponto, mas ele foi meio parcial. Amados, nós temos que aprender a se lançar em Deus, a se lançar. Você ter Deus como aquele que te dá condição de você ser mais do que vencedor em todas as coisas, é você aprender a se lançar nele. Tem um missionário americano que eu já viajei com ele algumas vezes. Eu aprendi a tomar café sem açúcar com ele, e aprendi a tomar bastante café com ele também. E ele entra, qualquer lugar que ele chega, se não tinha café, já tem uma chaleira, já colocava ela já na tomada, já jogava água ali, café, já nós tomávamos café, tudo na xícara, tudo essa xicrona grande assim. Aí ele falava: vocês brasileiros, se vocês servir a Deus da forma que vocês tomam café, vocês vão muito raso. Esses copinhos que vocês servem aí, muito raso. Tem que ir muito com Deus, como essa xícara de café. Ele falava desse jeito. Então, amados, nós temos que entender que nós devemos nos lançar no Senhor, porque se você não aprende a se lançar no Senhor, você está limitando o agir de Deus em favor da sua vida. Jeoás tinha flecha na mão, tinha recurso, tinha apoio profético, ele tinha direção, mas faltou ousadia. Essa é a palavra profética, essa é a palavra profética aqui para vocês. Não seja um rei de 3 flechas, porque Deus está te proporcionando um arsenal. Quando Deus te entrega algo, não ameace, avance. Tem gente que eu vou sim, avance. Não teste, se entregue. Não tente, mas aprenda a romper, em nome de Jesus. O que Paulo disse? Uma coisa eu faço, não que eu me julgo ter alcançado tudo. Ele diz isso na carta aos Filipenses: eu não me julgo que eu alcancei tudo, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Aprenda isso, amados, esse princípio de avançar, Eu lembro que um dia nós fomos fazer um encontro com Deus, um evento retirado, e aconteceu tanta batalha, irmãos. Tinha até um ateu lá no meio, que aconteceu uma batalha tão terrível, que antes de nós chegarmos na chácara, o ônibus caiu no atoleiro, que nada tirava, e foi uma luta, e você percebia uma guerra espiritual, até o ateu percebeu, se converteu e foi batizado. E aí, irmãos, o dono do ônibus chamou outro ônibus para tentar puxar, e falou: se quiser voltar para trás, está aí o ônibus, para todo mundo voltar para trás. E aí veio os líderes da igreja: e aí, nós vamos voltar? Eu falei assim: jamais, nós vamos para frente. Aí já tinha passado 2 automóveis, vamos baldear todo mundo no automóvel, mas nós terminamos 2 horas da manhã, irmãos. Aquele dia nem teve ministração, a gente pensa na cabeça: acabou com o evento, acabou, né? Humanamente pensa, acabou, já não teve, a minha primeira ministração, que era muito importante, aquela coisa toda, acabou. Aí eu penso: e a mensagem? Não, está tarde, vamos descansar, amanhã é um novo dia, uma nova estação. Aleluias. E foi um dos encontros mais poderosos que nós tivemos. Até o Mateus se converteu. Amém? Isso fala de princípio, irmãos. Avançar, ir para frente, sempre. Não ser teimoso, é diferente. Há uma diferença de ser persistente e teimoso. O teimoso é assim:
ele quer passar aqui, aí tem um negócio, aí ele fica assim, batendo, volta, mas eu vou conseguir, né? Você quer motivado na sua teimosia, ele vai de novo, e fica se batendo, se machucando. Agora o persistente não, ele viu que não deu, ele vai para outro caminho, ele vai arrumando formas de chegar lá. Você sabia, sem falar de questão espiritual, quando você tem no seu coração, na sua mente, o propósito de fazer algo, e você não desiste, há um entendimento científico que o seu próprio cérebro vai procurando formas de trabalhar para você chegar aonde você precisa chegar, cientificamente falando. Agora, se nós temos a bênção de Deus, e já tem essa informação que Deus já colocou dentro de nós, já faz parte aqui da estrutura que Deus criou, e Deus ainda coloca o Espírito dele em nós, para nós agir no sobrenatural. Quem pode nos segurar? Ninguém pode nos segurar, ninguém pode segurar você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nesta noite, eu quero que você fique de pé nessa noite.